Olá, pessoal. Eu estou aqui com o nosso consultor jurídico e decifrador de runas constitucionais para ajudar vocês a entender o que diabo que é essa lei do Uber que passou na Câmara dos Deputados, ainda vai ter que ir Senado, etc. Teve emendas, o que isso significa. Então, Luan Esperandil, agora que ele está feliz que eu consigo pronunciar o sobrenome do meu funcionário direito. Luan, explica pra gente o que aconteceu. E aí, pessoal, tudo bem? Então, basicamente vou fazer uma introdução primeiro para entendermos qual que é a questão de regulamentação do transporte, né, individual privado de passageiros, o que a Uber diz respeito a isso, qual que é o que tem por trás, né, dessa regulamentação, falar um pouco do marco regulatório e aí depois a gente entra no tema do que de fato aconteceu na Câmara dos Deputados. Mas a primeira coisa é que, assim, qual que é a postura da Uber diante da regulamentação? A Uber, ela tem interesse em ser regulamentada, porque isso diminui os conflitos que ela tem nas cidades e tal. E o próprio diretor executivo dela fala, né, não, a gente acha justo ser regulamentado, a gente acha que um percentual do que cara tem que ir mesmo para conservar estradas, com uma regulamentação que foi feita no México. Então, a Uber, ela gosta de ser regulamentada. E até um pouco, e acho que é até importante falar isso, a gente não está aqui defendendo a Uber, a gente não está defendendo aqui a empresa, a gente está defendendo o princípio da livre iniciativa, da concorrência. O libertarianismo ele não pressupõe defender a empresa, sim a propriedade privada e o seu direito de escolha. Essa que é a questão moral por trás, né? E vale lembrar que a lei versava sobre aplicativos, não tinha lá no meio da lei Uber. Gente, 3 páginas, vamos ler a lei, mas dizia lá, aplicativos, qualquer um. Exato, você não pode fazer uma lei específica para um indivíduo ou uma pessoa jurídica, né? Quer dizer, você pode, mas desde que você disfarce bem, né? Porque é um princípio geral do direito, né? Mas a questão para entender o que aconteceu ontem, qual que é o marco regulatório da Uber? O táxi é um transporte individual público. Então, é por isso que um taxista ele não pode pegar e recusar, em tese, ele não pode recusar a passagem de um passageiro, fazer uma corrida, alguma situação do tipo. Embora na prática a gente sabe que aconteça, porque não tem um controle efetivo sobre os taxistas. Mas a Uber não. A Uber, o Cabify e outras empresas que atuam no ramo, o marco regulatório deles é transporte individual privado de passageiros. Então, é uma relação privada. E o que aconteceu ontem? Ontem, um deputado federal, o Carlos Zaratini, ele requereu regime de urgência para um projeto, né, de lei que estava tramitando desde o ano passado, e por isso que a opinião pública foi pega de surpresa, né? Não estava previsto na pauta que teria essa votação. Então, esse requerimento de urgência foi aprovado, e aí o projeto acabou indo para votação e, posteriormente, tendo emendas a ele. E aí eu vou comentar um pouco sobre o que está valendo agora, né? Qual que é o projeto de lei que está indo para o Senado. Urgência significa que ele não passa por comissão de Constitucionalidade e Justiça, Comissão de Assuntos Econômicos, ela pula tudo, vota e acabou e vamos logo. O projeto aí estava tramitando desde o ano passado, né? Quando você vota a urgência, na verdade você quer dizer que vai ter que ser votada naquele dia, naquele momento, né? Isso que significa urgência. E aí, basicamente, o que aconteceu, né? O projeto de lei, ele não proíbe a Uber, né? Ele não proíbe as empresas de aplicativos, ele não proíbe o Cabify. Ele fala que alguma regulamentação específica sobre a questão dentro dos municípios. E aí ele fala que as empresas que atuam na área, elas vão ter que recolher os tributos municipais, que vai ter que recolher o DPVAT, que é um seguro, que o motorista vai ter que ser registrado como autônomo no INSS, e aí isso você pode acabar prejudicando algumas questões, como aquela pessoa que pega Uber só um dia no mês e vai lá e faz, então ele vai ter que se registrar no INSS. É uma burocraciazinha. E tem uma parte da lei que é muito ruim,
que ela define que o licenciamento do veículo em que o motorista que vai utilizar o aplicativo, o licenciamento vai ter que estar no nome dele. Então, isso acaba prejudicando, sei lá, você quer dirigir o carro do seu pai para ganhar uma renda extra e, consequentemente, trabalhar e tal, enfim, você não vai poder, porque não vai estar no seu nome. Você não vai poder pegar um carro de terceiro para trabalhar. Tinha, inclusive, pelo menos eu já vi aqui no Espírito Santo isso acontecer, empresas de locação de veículos oferecendo pacotes para pessoas que querem dirigir Uber, né? Você quer dirigir Uber? Pega o nosso carro aqui e tal, e aí a gente faz um preço especial para você, a gente faz de acordo com a sua produtividade, enfim, é um modelo de negócio que está começando. Então, você mata esse modelo de negócio porque o licenciamento do veículo vai ter que estar no nome do motorista. E a grande polêmica do projeto, que é a pior parte da regulamentação, é a questão de você querer mudar o marco regulatório atinente a essa questão, que é, como eu falei, transporte individual de passageiros privado para tornar-se público. Então, a partir disso, se você não tiver uma regulamentação... Não estava no projeto de lei original, né? Só para esclarecer. Isso não estava no projeto de lei original. Foi enfiado com um adendo também, tipo, urgência, adendo e vai. Foi aquela coisa assim... Isso, foi uma emenda, teve algumas falas, né? Teve os debates e tal, mas foi isso que aconteceu. Teve uma emenda... Outra coisa que também pegou de surpresa, né? Isso. Então, surpresa para nós, né? Para eles, eu não sei. E aí, o que acontece? Marco regulatório, se você não tiver uma regulamentação municipal, já que é de interesse público, então a Uber ela passa a ser ilegal. Porque hoje, se não tiver regulamentação, não é ilegal. Porque é um projeto, é uma atividade privada. A Constituição Federal determina a livre iniciativa e a livre competição, né? Então, a gente passa a ter um problema. Inclusive, os municípios vão poder, nessa regulamentação, determinar qual o preço mínimo, qual que é o preço máximo que uma empresa tem que cobrar para o passageiro. Inclusive, uma situação interessante que aconteceu aqui em Vitória é que a regulamentação da Uber em Vitória aconteceu antes da Uber chegar em Vitória. E teve todo aquele estágio, né, de querer proibir o aplicativo, depois regulamentar, e na regulamentação que eles quiseram definir qual que era o preço máximo que a Uber poderia cobrar por quilômetro rodado. Então, a Uber, ela emitiu um comunicado falando que ela estava em um processo de instalação da empresa aqui em Vitória, ia começar a operar, ela estava suspendendo por causa desse decreto de lei que foi feito. E aí, posteriormente, depois voltaram atrás, chegaram a um acordo, e aí a Uber opera normalmente aqui em Vitória. Mas isso é um indicativo de que pode haver várias regulamentações em cidades que ainda não há Uber, e eles pegam e determinam qual que é o preço máximo, um preço que é inviável financeiramente de operar, e aí pode haver um grupo de interesses taxistas impulsionando o projeto de lei nesse sentido, que aí acaba sendo até uma defesa deles à competição. E uma coisa também que me ocorreu agora, na verdade, é que antes era um serviço privado, então o Uber opera, e se a prefeitura regulamentar ou não, a coisa opera. Sendo um serviço público, agora as prefeituras têm que regulamentar. E a gente sabe que a coisa mais normal do mundo é a prefeitura passar, uma Câmara de Vereadores passar uma lei inconstitucional, ou com cláusulas inconstitucionais, ou com coisa... Ou seja, isso aí pode dar uma salada gigantesca na justiça, que vai ter um monte de processo pendurado lá, e vai ser anos para ser resolvido, porque uma prefeitura resolveu passar um negócio que não vale. A gente resolveu passar que não pode, ou que o preço máximo é esse, daí vai ter disputa, mais uma coisa para travancar tribunal, ao invés de resolver coisa importante. Sim, tem alguns levantamentos, no caso, com leis estaduais, não é nem municipal, que falam que 80% das legislações municipais que foram feitas em uma legislatura no Rio de Janeiro, 80% eram inconstitucionais. Então, em um município é muito comum isso acontecer aqui também. Saiu um levantamento, eu vou falar de Vitória, porque eu sou daqui, do Espírito Santo, saiu um levantamento esse ano, feito pelo jornal
de que na última legislatura houve cerca de 100 leis que já foram declaradas inconstitucionais, então pode ser até mais. De novo. Isso nos últimos 4 anos. E isso é muito comum, porque assim, uma lei, quando ela é promulgada, ela está vigorando. Mesmo que haja suspeita dela ser inconstitucional, ela só vai perder a efetividade dela quando ela for declarada inconstitucional pelo juiz. Né? E isso aí pode demorar um tempo que vai tramitar judicialmente. Então, até haver o proferimento judicial de inconstitucionalidade, aquela lei ela vai estar valendo. Então, por isso que muitas vezes passam leis que os próprios parlamentares sabem que é declaradamente inconstitucional, mas eles fazem porque ela vai ter uma vigência aí em um lapso temporal. E mais custo de advogado do Uber que eles vão ter que repassar para a gente. Acontece isso também, você aumenta os custos de transação. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, assim, eu particularmente acho muito difícil o projeto de lei continuar do jeito que ele vai para o Senado agora, mas eu acho bastante difícil ele continuar... E depois para a sanção presidencial ainda, né? Isso. Então, assim, eu acho difícil o marco regulatório da Uber passar a ser público. Né? Por que isso? Porque é a coisa mais comum, você não precisa ser um estudioso de teoria de escolha pública para saber que legisladores, é comum eles fazerem um projeto de lei para ameaçar o setor produtivo, e aí, diante dessa ameaça, o setor produtivo acaba entrando em algum acordo com os legisladores, e aí aquele projeto de lei é arquivado, ou então ele é alterado e fica mais soft, né? E assim... A Lava Jato está mostrando isso. O Cunha foi condenado na semana passada e está lá na sentença dele, que ele fazia projetos de lei para ameaçar determinados setores produtivos, fazia negociatas com o setor e arquivava o projeto de lei. A gente está vendo agora isso todo dia. Agora foi preso, acabou, isso não acontece mais. Então, a teoria de escolha pública fala isso há décadas, que isso acontece. E vai continuar acontecendo. Nosso Congresso, isso é uma das forças que pode mover o nosso Congresso, né? Então, eu acredito que com pressão popular agora e tal, que não vai ser essa redação final que vai acabar entrando em vigor. Acho que vai ter algumas modificações ainda. Mas só para encerrar a questão, é um aviso interessante, assim, a qualquer momento deputados podem votar e tornar, seja lá o que você faz, um serviço público e começar a regulamentar isso. E se você não gostou, sinto muito. Eles têm essa capacidade. As pessoas não percebem isso. E aí é que está a questão, né? Você tem burocratas em Brasília que podem simplesmente determinar que agora você não pode mais sair tranquilo de casa para sair à noite e depois chamar o motorista como você fazia, como você bem entendesse, porque por algum motivo ele não acha que isso está bom, né? A grande questão é que para você regulamentar alguma coisa, em tese, aquela regulamentação ela tem que melhorar o serviço, né? Mas toda a questão está sendo debatida não da ótica do consumidor. Você regulamentar a Uber vai melhorar o preço? Eles estão olhando melhorar o serviço para a gestão pública. Se melhora a interação do Uber com a gestão pública. Quer dizer, vai pagar imposto? Melhorou. Vai pagar INSS? Melhorou. Aí ficou bom. Talvez uma coisa que esteja por trás dessa regulamentação é uma questão arrecadatória, né, e não uma questão do consumidor. Mas a Uber, ela paga impostos, né, o Cabify paga impostos. Tem lá o imposto de renda sobre pessoa jurídica, e tudo é contabilizado e é pago. Né, e as empresas não estão ilegais. Né, então, essa questão é interessante de ser considerada. Mas isso aí, fechou, né? Cobrimos tudo? Sim, tá ok. Cobrimos tudo. É isso aí, então agora que as pessoas podem ir nos comentários se debater quando que vai sair o vídeo de 1929, agora que você postou a foto dos livros que você comprou. Vamos falar, o Rafael tava falando do vídeo, não comprou livro nenhum, vai ver agora. A gente pode debater isso infinitamente. E eu acho que você congelou. Ele congelou. Isso aí aconteceu. Então, convenientemente, com isso, a gente já encerra o vídeo. Você congelou e voltou agora. Seja bem-vindo de volta. Quando foi falada da crise de 29, a tela aqui parou. Parei de ouvir. Tá vendo?
Toda uma conspiração do Jorge Soros. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau, gente. Pessoal, lembra de curtir o vídeo, né? Então... ele tá me enchendo o saco agora pra eu falar nos vídeos. Tem que curtir o vídeo, tem que se inscrever no canal, tem que falar pra tua mãe, pra tua tartaruga, pro papagaio e tal, tá? Passar o vídeo, assim, vira a tela, assim, pro teu vizinho, pra ele ver também, é mó bom. É isso aí. Tchau, gente. Tá certo. Até mais, pessoal.